Muito boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais, cumprimentar a direção do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, na pessoa do professor Dr. Filomeno Fortes, e agradecer o convite que me foi formulado pela subdiretora, professora Filomena Pereira, para participar neste dia aberto, um dia com a medicina tropical, onde também agradeço e sinto-me muito honrada por terem escolhido a Faculdade de Medicina que dirijo, a Faculdade de Medicina de Benguela, da Universidade de Kathiawala Bwila, que vai ser, digamos, a instituição congênere ou gêmea que neste dia vai também abrir as suas portas neste evento realizado online. Então, sem mais delongas, vou passar então à apresentação da temática sobre cobras e outros animais venenosos. Este é o nosso sumário. Vamos falar sobre animais venenosos, peçonhentos e não peçonhentos, conhecer quais são as diferenças entre cobras venenosas e não venenosas, o tipo de envenenamento que elas causam, as cobras mais venenosas do mundo, as cobras venenosas mais frequentes em Portugal e outros animais venenosos. Animais venenosos são todos aqueles que produzem veneno, mas não possuem dentes ou ferrões para inoculá-lo. O envenenamento ocorre por contacto, compressão ou ingestão, quando a pessoa toca, pisa ou ingere. O veneno não é nada mais do que a adaptação evolutiva para imobilizar as presas. Elas são secreções altamente tóxicas, que não são mais do que uma saliva modificada, produzida também por glândulas salivares altamente modificadas. Na sua química, que é bastante complexa, existem tanto proteínas enzimáticas, que constituem 90% do composto, e outras que não são enzimáticas. Os animais peçonhentos são aqueles animais venenosos, portanto produzem veneno, e têm estas estruturas específicas para o secretar, seja por glândulas de veneno que se comunicam com os próprios dentes, seja por ferrões ou aguilhões, como por exemplo ocorre nos escorpiões, por onde o veneno passa ativamente, permitindo a injeção do mesmo no organismo de outro animal. São exemplos destes as cobras, as aranhas, escorpiões, vespas, formigas, como vocês podem ver aqui nestas figuras. Já os animais não peçonhentos também são venenosos, mas não possuem nenhum órgão capaz de inocular o veneno noutro animal, como por exemplo os sapos, o Pauderus alfediere, apesar de não ser um animal, é um inseto que mais conhecido como ferro em brasa, cuja a secreção que ele liberta quando é esmagado é comparado como pior que um veneno de serpente, causando uma dermatite muito exuberante e extremamente doloroso e desconfortável. As cobras são os ofídeos, conhecidos também como cobras ou serpentes, são vertebrados, tais como lagartos, jacarés, tartarugas, que compõem o grupo dos répteis. No mundo são conhecidos atualmente cerca de 2.900 espécies, distribuídas entre 465 géneros e 20 famílias. No entanto, a nível de África e da maior parte dos países, as 4 famílias onde predominam os géneros que são venenosos são as famílias Elapidae, com os seus géneros Dendroaspis, Najas, as Laspidéceas, Elapsodeia, a família Atrastaspidae, com o gênero Atratraspis, a família Viperidae, com géneros Bits, Causis, Asteris, e a família Colubridae, cuja maior parte das serpentes não são venenosas, no entanto, tem estes 2 géneros, que são os Telortones e os Defidolos, que são venenosos. Então, como é que nós distinguimos uma serpente venenosa de uma não venenosa? Normalmente, pela fisionomia da mesma, é possível distinguir, mas é preferível não distingui-las, porque muitas das vezes nessa tentativa podemos ser picados. Por exemplo, as serpentes venenosas têm uma cabeça chata, triangular, bem destacada em relação ao corpo.
Os seus olhos são pequenos, como as pupilas, se vocês repararem, tem uma fenda vertical e uma fosseta loreal que está entre os olhos e as narinas. Normalmente a sua pele tem escamas alongadas, pontiagudas e dão a sensação de serem ásperas. A cabeça com escamas pequenas, semelhantes às do corpo, e normalmente a sua cauda é curta e afinada bruscamente. Normalmente, quando elas se sentem ameaçadas, são capazes de se enrolar, no caso das famílias Viperidae, mas nas famílias da Elapidae, normalmente elas levantam-se e dão o bote, como se chama, deem um impulso, uma atitude de que vão atacar. Já as serpentes não venenosas, normalmente a cabeça é estreita, é alongada e mal destacada. Como vocês podem ver, tem olhos grandes, as pupilas são circulares, não existe uma fosseta loreal entre a narina e o olho, e as escamas são achatadas e normalmente têm uma pele que é escorregadia ao tato. Mas não experimentem tocar para ver se é realmente escorregadio. Porque, por exemplo, a mamba negra é uma serpente que tem este aspecto de escorregadio, é uma serpente que também a própria cauda é afinada gradualmente, mas é altamente venenosa. Mas voltando aqui à cabeça, normalmente é uma cabeça que também apresenta placas em vez de escamas, como ocorre na cabeça das serpentes venenosas. Quando perseguida, normalmente as serpentes não venenosas fogem. Então, como dizia, as serpentes venenosas normalmente têm um aparelho glandular bastante evoluído que permite, a nível da sua glândula de veneno, comunica diretamente com a presa, que é o dente, de onde sai o veneno. Como vocês podem ver aqui, isto foi uma extração de uma Bites gabonica. Vejam a quantidade de veneno que sai dos seus dentes. Em relação ao tipo de envenenamentos que podem ocorrer, normalmente com as bites e as najas, temos o tipo de envenenamento citotóxico. Já com o Diffidolus tipus, que é aquela da família que eu havia dito inicialmente, Diffidolus da família Colubridae, que é das poucas dentro dessa família que é venenosa, pode causar um envenenamento bucal exuberante e até insuficiência renal aguda como consequência da hemorragia que ela causa. Já o envenenamento neurotóxico normalmente ocorre com as espécies Dendroaspis e najas da família Elapidae. Pode também ocorrer envenenamento miotóxico por outras espécies que também são de extrema importância médica cá em Angola. Pode ainda ocorrer com uma ação direta local, como por exemplo quando as cuspideiras, ou que são do género najas, podem cuspir, afetando o globo ocular da sua vítima, paralisando-a, não é? Ficando ela sem ação para se defender. Então, e quais são as cobras mais venenosas do mundo? Consideradas, está sem dúvida em primeiro lugar a taipã, conhecida como taipã, mas portanto, são da família Elapidae, do gênero Oxyuranus, e existem 3 espécies, a Microlipidotus, Temporalis e Scutelatus. Normalmente ela está localizada na Austrália e é considerada a serpente mais venenosa do mundo, onde a última extração de veneno feita, que atingiu o recorde mundial, que é de 3,3 gramas do seu veneno, que pode matar até 100 homens adultos. O efeito do seu envenenamento é causar neurotoxicidade e hemotoxicidade. Digamos que a segunda serpente considerada mais venenosa é, sem dúvida, a Dendroaspis polylepsis, também conhecida como mamba negra, e nas nossas regiões aqui de Angola, conhecida como Ndala lutangila. Ela é uma serpente de coloração esverdeada, acinzentada, acastanhada,
com a coloração, a mucosa bucal negra. E por isso mesmo é que o seu nome é mais conhecido por mamba negra. Dizer que esta serpente existe muito mais frequentemente no continente africano. Ela é considerada muito veloz, muito agressiva, muito territorial, ou seja, ela defende qualquer pessoa, qualquer movimento que se aproxima até 1 metro ou até 2 metros, ela não foge, ela vem e ataca a pessoa. O efeito do seu veneno ocorre após 30 minutos da picada, onde a pessoa começa a sentir-se alorreia, dificuldade respiratória, ela causa uma paralisia descendente até a levar à insuficiência respiratória, paragem cardíaca e morte. Dizer que atendemos um caso clínico inesperado de envenenamento pelo Dendroaspis polylepis, que foi publicado em 2019 na revista Revsalos, que era de todo bom que pudessem ler quando tivessem oportunidade, em que a atitude corajosa desta mulher de ter-se auto-infligido este golpe no dorso do pé, que não é algo que nós aconselhamos, foi de facto a atitude que podemos considerar que a salvou, porque ela desenvolveu os sintomas depois de 10 horas, tendo podido com esta situação ter sido transferida para uma unidade de referência em Luanda, porque o envenenamento, a picada ocorreu no Bengo, e ela teve tempo de chegar a uma unidade onde chegou a estar 3 dias entubada, e quando se retirou da intubação, ela desenvolveu o edema agudo do pulmão, insuficiência cardíaca, 2 paragens cardíacas, então teve que voltar a ser intubada até que fosse administrado o próprio antiveneno específico, o soro antiofídico, e ao final de 5 ou 6 dias foi liberada da unidade de cuidados intensivos. Felizmente salvou-se, mas não é o habitual num caso de envenenamento. Dizer que este termo Ndala lutangila é precisamente um termo autóctone da nossa terra, que se refere à serpente que quando pica não deixa sair vivo da lavra. Ou seja, as pessoas, como estão em locais de muito difícil acesso, normalmente não têm tempo de chegar às unidades de saúde. A outra serpente, que também é da família Lapidae, do género Najas, da espécie Nigricolis, que também é considerada a segunda espécie mais perigosa de África. Ela existe mais na zona sul e centro do nosso continente. É uma serpente destemida perante o homem. Normalmente ataca de noite, quando as vítimas estão a dormir, e aproximam-se mais de áreas onde haja galinheiros, porque elas gostam de alimentar-se de ovos. Publicamos também um caso de uma criança de 5 anos, de um envenenamento fatal por mordedura de Naja nigricolis e o uso da terapia tradicional, que foi um caso de uma criança que foi picada numa noite no pescoço, o dia seguinte na perna, e os pais não a levaram para o hospital, nem se aperceberam que era uma picada. A criança chorava persistentemente, até que eles notaram a inflamação e apenas limitaram-se a levar a um curandeiro que, infelizmente, durante 5 dias aplicou o tratamento tradicional, e quando ela chegou ao hospital já chegou em choque cético, e apesar da necrotomia feita ao nível do pescoço e também da perna, já não foi possível salvá-la, acabou por falecer. Dizer que quando há estes envenenamentos e não levam à morte, elas deixam cicatrizes deformantes, como a que podem ver aqui. Este senhor também a nível ocorreu no município, melhor, na comuna do Dombe Grande, na Baía Farta. Outra serpente é a cobra real, é também da família Lapidae e é considerada a mais longa, pode chegar até 5 metros. Entre as venenosas, ela pode levantar até uma altura de 2 metros. A sua toxina é tão forte que é capaz de matar um elefante africano ou até 20 adultos em poucas horas. Isto porque elas conseguem acumular grandes quantidades de veneno nas suas glândulas.
E as cobras venenosas mais frequentes em Portugal são a víbora latastei, também conhecida como víbora cornuda, e ela está distribuída ao nível da Península Ibérica e também o norte da África. Em Portugal existe bastante, não muito, mas existe, é muito difícil de ser visualizada, mas existe no Parque Natural de Matosinhos, na Serra de Montemurro, na Serra da Estrela, Serra de Espinhal e Nordeste Transmontano. Normalmente ela causa um envenenamento citotóxico, mas ela, por estar normalmente muito imóvel à espera da sua presa e muito confundida no local onde está, normalmente os acidentes ocorrem quando ela é pisada inadvertidamente. A víbora de Seoane, que também é outra que é frequente em Portugal, está localizada mais a nível do norte da Península Ibérica. Ela especialmente é diurna, podendo ser noturna nos meses quentes. Alimenta-se de micromamíferos como lagartos, anfíbios e aves. O seu envenenamento pode causar edema, eritema, taquicardia, hipotensão, vômitos e convulsões. Em relação aos outros animais venenosos, temos ainda a rã dardo venenosa, que é encontrada na América do Sul e é a mais venenosa entre todos os vertebrados, sendo que 2 microgramas pode matar até 10 pessoas adultas e mais de 20 mil ratos. A sua toxina, esta agressividade da sua toxina deve-se à grande variedade dos insetos e artrópodes selvagens que elas ingerem. Há cerca de 100 tipos diferentes, mas geralmente, e que variam de cor, geralmente a Phyllobates terribles é a mais perigosa, que é esta amarela, por acaso é muito bonita, mas é de facto a mais perigosa entre elas. Um outro animal venenoso que é realmente o peixe-balão, também chamado de baiacu, Tetradontidae, é encontrado na maior parte dos mares tropicais, principalmente na Ásia, Japão. Ele causa muitos envenenamentos porque lá é considerado uma iguaria muito apreciado. No entanto, as suas vísceras e a sua pele têm uma grande quantidade desta tetrodotoxina, que é uma neurotoxina existente neste peixe, que pode levar, tem efeitos muito parecidos com o cianeto, levando mesmo à morte por asfixia devido aos efeitos neurotóxicos que o mesmo provoca. As aranhas armadeiras, ou aranha da banana, também conhecida como funeutra, é encontrada maioritariamente na Amazônia e, ao contrário das outras aranhas, ela não tece uma teia e agarra os insetos pelos braços e tenta também fazer isto nos humanos. 6 microgramas desta neurotoxina também pode ser fatal, ela causa dores intensas e priapismo. A Lactrodectus tedracingotatus, também conhecida como a viúva negra, em Portugal, existe muito distribuída a nível da Ilha da Madeira e dos Açores, e em Portugal continental, em Vila Real, Viseu, Beja e Almodovar. Normalmente ela causa uma paralisia nos insetos, portanto, mas pode provocar uma dor intensa e feridas no local da picada quando atinge o ser humano. Este escorpião, o Leurus quinquetriastus, é mais frequente na África do Norte e no Médio Oriente, mede até 3 cm, tem uma cor amarelada, é o mais perigoso e muito agressivo. O seu veneno pode matar uma pessoa, até mesmo a colocá-la em coma, devido à sua neurotoxina. Ele causa dores intensas, insuportáveis, febre, convulsão, paralisia, coma e até morte. O outro é o peixe-pedra, que é muito encontrado nos oceanos Pacíficos e Índico. O seu veneno é armazenado neste espinho gosmento, como vocês podem ver, que afugenta os seus predadores.
A dor da picada deste peixe é tão excruciante que as vítimas preferem vê-lo amputado do que sentirem esta dor. Portanto, a toxina causa choques, paralisia, necrose do tecido afetado e morte, caso não seja tratado imediatamente. Outro que também causa envenenamento é o caracol de cono de mármore ou conus marmoros, também existente no Oceano Índico. Uma gota do seu veneno que ele injeta pode matar até 20 adultos. Ele, no entanto, utiliza este artifício apenas para capturar as suas presas, mas inadvertidamente as pessoas, como ele tem, o seu caracol é muito bonito e exuberante, as pessoas têm a tendência de o segurar, agarrar, e então aí ocorre o envenenamento, que também causa uma dor e irritação intensa. Sem o tratamento médico adequado, o veneno pode causar graves problemas de saúde. Já foram registrados 30 falecimentos decorridos do contacto, apenas contacto com este caracol. O polvo de anéis azuis, muito frequente também no Japão e na Austrália, mede até 20 cm, tem uma cor amarelada e tem os anéis azuis, como vocês podem ver. Também tem como seu poder tóxico uma tetrodotoxina, que é tão forte que pode causar fraqueza muscular, tontura, paragem respiratória e morte de até 26 pessoas adultas em questão de minutos. E este, infelizmente, não tem nenhum antídoto para o seu tratamento. O outro que também causa é a água-viva caixa australiana, a Cobozua, conhecida e encontrada na Austrália e na Ásia. É considerada a mais perigosa do mundo, pelo menos mata 100 pessoas por ano. O seu veneno atinge o coração e o sistema nervoso da vítima e células da pele, leva a um choque e paragem cardíaca e a pessoa chega a afogar sem mesmo conseguir sair da água. Aqueles que conseguem sobreviver dizem que a dor é excruciante durante dias após o contacto. No entanto, é aconselhável que após o contacto, com a colocação de bastante vinagre ou ácido acético, refere-se que há uma inativação da toxina, não sendo então liberada para a corrente sanguínea, mas não alivia a dor, infelizmente. Então, em termos de história clínica e diagnóstico, que perguntas são importantes nós termos em atenção quando recebemos um doente que venha com uma queixa em relação a uma mordura, uma picada? O que é que nós temos que ter em conta? É onde foi mordido, ver se tem sinais de envenenamento, edema local, hematoma, sangramento. Portanto, se há realmente sinais de envenenamento, há quanto tempo foi picado ou mordido, verificar se já chegou à unidade de saúde com sinais de complicações, como gangrena, insuficiência renal aguda, se já tem medrias ou cialorreia, ver quais são, por exemplo, as características da serpente, se a conseguirem capturar, tamanho, a cor, a localidade, os sons emitidos pelas serpentes. Por exemplo, as bits emitem um barulho quando estão para atacar. Isto pode ajudar na identificação do tipo de serpente e, consequente, a conduta que se vai ter. Saber também como é que se está a sentir no momento, quais são os sintomas atuais, se está desmaiado, se está com tontura, se está com hipotensão, em choque, em dificuldade respiratória, se tem cialorreia, adenomegalias satélites. As bits e as najas 2 horas após a mordedura normalmente apresentam edema local. Um sangramento persistente no local da picada já nos sugere que houve envenenamento e que não há coagulabilidade do sangue. Quais são as medidas pré-hospitalares que as pessoas devem tomar logo que tenham contacto com qualquer uma destas situações? É de facto limpar o local da picada com água e sabão, lavar, limpar os olhos com água se for necessário, no caso de ser expelido o veneno para o globo ocular da vítima, cobrir o local com um pano limpo, remover anéis, pulseiras, até a própria roupa, para que não haja compressão do local da picada, levar a pessoa imediatamente para uma unidade de saúde ou ligar a um serviço de emergência e tentar identificar o tipo de animal que atacou a vítima. Não se deve aplicar torniquetes nem fazer incisões. Muito obrigada. Este é o meu contacto, seja por e-mail, seja por telefone.
Eu procurarei estar no momento em que esta apresentação estiver a ser feita para poder responder às perguntas. No entanto, se não o fizer é porque não houve mesmo oportunidade devido ao acesso à internet. Muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para qualquer questão.